A paz do Senhor, Lagoinha, tudo bom? Eita glória! Sabe, existe um fogo do Senhor, que é algo maravilhoso. É aquele fogo que queima o nosso ser, aquele fogo que nos arde, que nos coloca em chamas. Esse é um fogo maravilhoso. Olha para o teu irmão aí, fala com ele assim, ó: você vai pegar fogo hoje. Você hoje vai queimar. Hoje você vai incendiar. Meu irmão, fala com ele mesmo: meu irmão, hoje você vai incendiar. Amém? Essa é uma verdade, meu irmão, e uma realidade que em nome de Jesus você vai viver. Não porque o pastor Dudu está falando, mas porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero convidar aqui quem está com a sua Bíblia ou o aplicativo, para você abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18, no verso 21. E eu quero ler com você. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, segui-lo, e se é Baal, segui-lo. E o povo não lhe pode dar uma resposta. O povo não pôde dar uma resposta a Elias. E logo em seguida ele vai continuar falando. Então Elias clamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahvé que restei. Entanto os profetas de Baal são 450. Eu quero que você preste bem atenção, só um minutinho, vou dar uma paradinha nessa leitura. Que Elias era o último profeta, certo? Amém? Mas que ainda existiam 450 profetas de Baal. Pode continuar? Deem-nos 2 novilhos, que ele escolha um para si, e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem que lhe atear fogo. Preparem outro novilho, sem que lhe pôr fogo também. E invocarei depois o nome de vossos deuses. E eu invocarei o nome de Deus Yahvé, a divindade que responder, enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: falaste com sabedoria, assim seja. Eita glória! Você consegue entender o que está acontecendo nesse texto? Olha, do começo ao culto Deus já veio falando, mas agora chegou a hora de Deus te sacudir, meu irmão. Jesus vai te pegar hoje e vai te colocar fogo. Porque a vida toda você entra dentro da igreja, as pessoas falam com você assim: ó, você não entrou aqui por acaso. É ou não é, meu irmão? Toda vez que você entra na igreja, não é clichê, mas você não entrou aqui por acaso. Existe uma coisa que quando você entra aqui, dentro da casa do Senhor, dentro da Lagoinha, dentro de um lugar que cultua Deus, você é acrescentado na sua vida. E esse algo se chama conhecimento. E hoje eu quero falar para você de 2 coisas. Eu quero que coloque o tema para mim. São 2 coisas muito importantes, que é conhecimento e posicionamento. Quando você entra aqui, meu irmão, os louvores ministrados aqui te trazem conhecimento de quem é Deus na sua vida, de quem é o Deus de Israel, de quem é o Deus que te resgatou, que te curou, que te lavou, que te remiu, que te ungiu, que te chamou e tem um plano para a sua vida.
Só que para a gente continuar e para a gente poder entender um bocadinho do que está acontecendo aqui, dentro de Israel, aonde Elias se levanta contra o rei Acabe e promove esse desafio entre os profetas de Baal e contra o único profeta de Deus existente. E para a gente poder entender, a gente vai ter que voltar um bocadinho lá atrás, lá em 1 Reis, capítulo 16, onde começa a falar um bocadinho sobre o reinado de Acabe. E Acabe, ele foi um rei, qual ele se desviou do caminho do Senhor. E muito pior, existia um rei antes que ele, que chamava meu Deus, misericórdia. Jeroboão. Meu Deus. Covardia com a criança na escola, né? Mas vamos lá. Esse rei, ele foi terrível. Antes de Acabe, ele foi um dos piores reis. Mas você tem que entender uma coisa. Um rei, ele tem acesso a conhecimento. Um rei, ele é educado pelos melhores professores. Um rei conhece a história do seu povo. Amém, igreja? Um rei, ele é preparado para poder reinar, seja por Deus ou seja pelo homem. Quando ele vai assumir um reinado, ele sabe de toda a história do seu povo. Amém? Quem está comigo, está entendendo? Amém? Glória a Deus, meu irmão, deixa eu pregar sozinho, não. Você vai incendiar esse lugar hoje aqui. Deus te chamou aqui, você entrou aqui, porque você vai sair daqui incendiando a Granja 3 de Outubro, lá em Paraíba. Amém, meu irmão? Mas presta bem atenção numa coisa. Acabe não quis se espelhar nos reis que governaram Israel segundo a vontade de Deus. Acabe, com todo o seu conhecimento, decidiu governar pior que Jeroboão. Olha só que interessante. O reinado de Acabe, ele começa a se espelhar em Jeroboão. E o que ele faz? Ele começa a ser um famoso vacilão. Como se não se bastasse, ele vai casar com uma mulher chamada Jezabel. A Jezabel, vou adiantar para você, não é uma mulher de Deus. Uma mulher cheia de orgulho, uma mulher cheia de vaidade, que ainda por cima prestava cultos a outros deuses. A sua terra, de onde ela veio, prestava culto a outros deuses, chamado Deus Baal. Presta bem atenção, meu irmão. E Acabe casa com essa moça, casa com essa mulher. E Jezabel, através desse casamento, ela começa a influenciar Acabe. Presta bem atenção, meu. E a influência de Jezabel sobre a vida de Acabe traz altar a Israel. Acabe deixa Jezabel construir altar ao Deus Baal. Mas sabe, Israel, quem entregou Israel foi quem? Deus Todo-Poderoso. Acabe sabia disso. Ou seja, o conhecimento que Acabe tinha dentro dele, o conhecimento que ele estudou, começa a ser influenciado por Jezabel. Não só se bastasse ele se espelhar num dos piores reis, ele decide se casar com Jezabel, traz altares a outros deuses, implanta dentro de Israel, e ali começa a cultuar Baal. E ainda pior, existia uma coisa chamada poste ídolos, ou poste sagrado. Era um poste enorme, e em frente àquele poste, coisas abomináveis aos olhos de Deus aconteciam. E Acabe naquele momento começa a provocar a ira de Deus sobre Israel. Ou seja,
Um rei que tinha pleno conhecimento, quem tinha entregado aquela terra para ele poder governar. Um rei que foi educado, que conhecia a história do seu povo. Não só se bastava em se espelhar num dos piores reis de Israel, mas agora também ele traz uma mulher estrangeira, que cultuava os outros deuses, e bota ali um altar dentro de Israel. O conhecimento de Acabe até então não valeu de nada. Era só conhecimento e não tinha sabedoria. Vocês estão comigo, amém? Vocês concordam comigo? O conhecimento que ele tinha não valia de nada, porque o conhecimento que ele tinha não era colocado em prática. Mas a história de Israel vai começar a mudar a partir de um homem chamado Elias. Eu quero trazer para você aqui que a primeira vez que o profeta Elias aparece nessa história, a palavra de Deus vai falar assim, ó: Elias o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, jura em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Só que o mais engraçado, eu não sei se você percebeu, que Elias, ele aparece ali de supetão. As escrituras sagradas não vão falar que Deus foi até Elias e levantou Elias. Amém? As escrituras não vão falar que Elias orou e foi. Elias só se apresentou perante Acabe. Ele falou: mediante a minha palavra, não choverá em Israel. Mas Dudu, por que você está falando isso? Eu quero que você entenda uma coisa: o conhecimento sem o posicionamento, meu irmão, ele não vale de nada. Deus te chamou hoje aqui nessa igreja porque Ele sabe que você tem conhecimento de tudo que Ele tem para a sua vida, e Ele quer te colocar em chama, meu irmão, e quer te posicionar, meu irmão. Ele quer tirar você hoje daqui e incendiar não só essa igreja, mas incendiar toda Além Paraíba, toda a região e por onde você passar. Presta bem atenção, a Bíblia não fala que Deus foi até Elias. A Bíblia não declara que Elias jejuou, mas Elias era um homem que tinha pleno conhecimento da palavra de Deus. Isso a Bíblia vai declarar, que Elias era um homem que tinha pleno conhecimento sobre a palavra de Deus. E a partir desse momento que Elias toma um posicionamento e vai até Acabe, o Senhor aparece na história. E quando o Senhor aparece na história, depois que Elias entra nela, através de um posicionamento, o Senhor vai falar assim com ele, ó: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Depois disso, a palavra do Senhor veio até Elias. Mas a Bíblia não está declarando que primeiro a palavra do Senhor foi até Elias, para Elias se posicionar. Dudu, tem um mistério aí. Tem um mistério aí. Eu vou falar para você de novo: você não entrou aqui por acaso. Você não tem entrado aqui todos os domingos, todas as quinta-feiras por acaso. Porque Deus vai te pegar e vai sacudir, meu irmão. Hoje é noite que Ele vai te colocar em chama. Você não entendeu ainda que o seu posicionamento, meu irmão, é importante para Deus. Deus está falando assim: olha, eu tenho te preparado
Você tem vindo aqui, você tem cultuado. Os louvor que tem sido ministrado aqui tem te mostrado quem eu sou. Mas hoje eu estou te levantando e estou te posicionando, porque eu te escolhi. Através do conhecimento que Deus tem passado por você, através da sua casa, através da sua busca, Deus hoje está te colocando em chama e está botando você como guerreiro do Senhor, libertador de povo. Meu irmão, é forte isso demais. Quando o Senhor começou a me entregar essa palavra, eu mal me aguentava. Porque Elias primeiro toma um posicionamento de tudo que ele sabe sobre a palavra de Deus. Ele não esperou o Senhor falar com ele, mas depois que ele toma o posicionamento, o Senhor vai até ele. E sabe o que é mais engraçado? Que quando o Senhor fala com ele, vai falar com ele assim: ô Elias, sai daqui agora. E aí, meu irmão, começa um relacionamento de intimidade, começa um relacionamento de entrega, começa um relacionamento de dependência de Deus. A partir da posição que Elias toma, ele ouvia falar de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, mas a partir do posicionamento dele, ele passa a ser dependente de Deus, ele passa a conhecer quem é Deus. Ele sabe quem é o Deus que guarda Israel. Ele sabe quem é Deus que provê. Ele sabe quem é Deus que ressuscita. Ele sabe quem é Deus que providencia alimento. Ele sabe quem é Deus que providencia salvação. Aleluia. E a palavra de Deus fala que o Senhor falou com ele: sai daí, Elias, vai para o leste, em Querite, lá tem um rio, você vai beber daquela água, e eu vou enviar aves para poder levar para você carne e pão. Vai para lá, Elias. Você posicionou, Elias. Você tomou uma posição. Enquanto tudo estava acontecendo, ninguém se posicionou. Eu vou te honrar, Elias. Você agora está sobre a minha mão, Elias. Vai para lá, Elias. Vai para lá, que a partir de agora é eu que tomo conta de você. Ninguém toca no ungido de Deus. Ninguém toca em quem se posiciona a meu favor. Vai para lá, Elias, que eu vou providenciar para você. Elias para só de conhecer a palavra e começa a viver o que a palavra fala. Quem aqui quer viver tudo que Deus tem para a sua vida? Quem quer aqui viver, queimar, arder? Em nome de Jesus, meu irmão, profetizo sobre a sua vida. Você vai incendiar. Você vai ter uma entrega hoje genuína. Todo o conhecimento que você tem adquirido sobre Deus, em nome de Jesus, meu irmão, você está se posicionando hoje. Hoje Deus está te levantando, meu irmão. Hoje Deus está te colocando em chama. Sabe, eu não vejo aqui pessoas em chama, eu vejo um braseiro. Só que Elias vai para lá, meu irmão, e começa a beber da água do riacho. E os pássaros começam a trazer para ele carne e pão, de dia e no final da tarde, no amanhecer e ao anoitecer. Só que nós temos que entender uma coisa, meu irmão. Parado ninguém evolui. Quem aqui conseguiu evoluir parado? Estava muito bom para Elias. Estava tranquilo e estava favorável. Mas só que Deus falou assim: Elias, você está conhecendo o Deus que provê. Eu quero te mostrar minha outra face agora. Você já conheceu o Deus que te livrou da morte, Elias. Você está conhecendo o Deus que está suprindo alimento para você. Mas Elias, agora é hora de você ver milagre. É hora de você entender a minha matemática, Elias. Agora, Elias, faz o seguinte: sai daí. Sai daí. Presta bem atenção, meu irmão.
Elias é enviado para Serepte, Sidom, aonde ali Deus fala com ele: Elias, eu já ordenei uma viúva, ela vai ter comida para te dar, ela vai te dar pão. Só que a matemática de Deus, meu irmão, é muito difícil de entender. Você tem que entender uma coisa: se Deus tem uma palavra para a sua vida, se o conhecimento que você tem adquirido aqui, essa palavra de vida eterna, se você tomar posse dela, você não vai ficar em dúvida. Mas a matemática de Deus é um pouquinho complicada para a gente que é ser humano, porque Deus fala com ele: Elias, vai para lá, Elias, vai para lá que eu já falei com a viúva, e ela vai te alimentar, e ela vai te dar comida. Só que Elias sai. Quando ele chega em Serepta, ele encontra uma mulher catando lenha. Ele fala com ela: vai lá, pega um pouco d'água para mim. E antes que ela vá, ele chama ela de novo e fala: ei, mas traga um pouco de pão para mim também. Sabe o que a viúva vai falar para ele? Olha, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu só tenho um pouco de farinha e azeite. Eu ia fazer para mim e para o meu filho. Nós comeríamos e depois morreríamos de fome. Sabe? Se não fosse um homem que tivesse um posicionamento sobre a palavra de Deus, um homem firmado na rocha, com a convicção que toda a palavra de Deus é instrumento para a nossa vida e manual, ele tinha fraquejado e tinha murmurado, falando: Senhor, o Senhor me mandou para cá, Senhor. Falou que já tinha enviado uma viúva para cá, para me sustentar, que ela me daria pão. Talvez Elias reclamaria com o Senhor. Só que presta bem atenção, Elias não é só um homem de conhecimento, mas Elias é um homem de posicionamento. Ei, meu irmão, você, igreja, é um homem, uma mulher de posicionamento. Declara isso na sua vida. Declara, porque nem sempre diante dos confrontos que você vai viver, a matemática de Deus vai bater na sua cabeça e você vai entender. Ou você toma posse daquilo que a palavra tem para a sua vida, ou então, meu irmão, você vai viver chorando, você vai viver murmurando, enquanto Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Só que Elias era um homem de posicionamento. Além dele conhecer a palavra de Deus, a partir do momento que ele toma um posicionamento, ele escuta a voz de Deus. Deus começa a ter intimidade com ele, Deus começa a falar com ele. Oh, meu irmão, o posicionamento. Fala: eu, em nome de Jesus, eu me coloco no posicionamento. Eu estou no posicionamento de Deus. Eu tomo posse de toda a palavra de Deus para a minha vida. Sabe por que eu estou falando isso? Muitas das vezes nós temos uma palavra de um profeta, nós temos uma palavra das nossas mães que declaram sobre a nossa vida, uma palavra do pastor, uma palavra de Deus sobre a nossa vida, e nós ficamos ali com medo. Elias só tinha as escrituras, e mesmo assim ele tomou posse, ele teve fé. Mas ele vai falar para ela assim: ei, vai lá, faz um pouco de pão para mim e para o teu filho, mas primeiro traz para mim. Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu não sei como, mas Deus já tinha falado para aquela mulher que Elias ia lá, porque ela fala: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Deus já tinha falado com ela. Ela foi obediente. Eu não sei o que Deus tinha falado com ela, mas ela sabia que Elias era um homem de Deus. E quando Elias vai buscando ajuda, Deus coloca Elias em posição de ajudar. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que muitas das vezes você vai sair daqui achando que você é um fracassado, que está tudo perdido, e Deus está falando assim: você não está caído não, meu irmão, você está aprendendo comigo, eu estou te colocando de desafio para te falar, que ainda que você esteja caído, você está abençoando vidas.
porque foi eu que te levantei. Você está confiando em mim? Aleluia. E a mulher faz isso. Ele declara: tão certo como vive o Senhor, a farinha de botija não acabará e nem o teu azeite. Meu irmão, a matemática de Deus, ela é difícil de entender mesmo. Só que aí, o que acontece? Mais um desafio para Elias. Estava tudo bem, estava tudo favorável, mas parado você não evolui. Sem desafio você não conhece o tamanho do teu Deus. Porque Deus usa os pequenos desafios para te preparar de coisas que você nem imagina, meu irmão. E você está parando nos primeiros desafios. Você está achando os primeiros desafios difíceis. Deus está falando: meu irmão, pode ficar tranquilo. Minha irmã, pode ficar tranquila, confia em mim, caminha comigo. Você se posicionou, eu estou falando contigo. Eu vou mover você de novo. Estou provendo um outro desafio para você. Calma, calma. Sou eu, teu Deus, que estou contigo. Fui eu que te levantei. Fui eu que te trouxe aqui nessa casa. Sou eu que tenho ministrado na sua vida o meu conhecimento. É aqui que você tem conhecido o meu caráter. É aqui que você tem visto milagres. Pessoas sendo renovadas. Casamentos sendo reconstruídos. Vidas sendo libertas. Sou eu, sou Deus, que estou fazendo essa obra. Só que aí o filho da viúva morre. E a primeira coisa que ela faz é ir atrás de Elias e apontar o dedo dentro da cara de Elias. Segundo desafio para Elias. Elias foi buscar socorro e levou provisão. Ele levou provisão, Deus sustentou ele. Se Elias estivesse esperando recompensa do homem, naquele momento Elias também tinha parado. Se Elias estivesse esperando o reconhecimento do homem, Elias tinha desistido. Porque a mulher fala com ele: ei, você vem me apontar a minha iniquidade, amaldiçoando minha casa para o meu filho morreu. O que fiz eu contigo? Como se Elias tivesse culpa que o filho dela tinha morrido. Mas Elias, um homem que se posiciona, um homem que sabe que a partir do posicionamento dele, a experiência que ele tem com Deus, ele fala: eu sou libertador, eu sou posicionado. Deus fala comigo, o que eu falo aqui na terra vira lei. Porque o profético, irmão, é profetizar aquilo, é a vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida dessa terra. O profético de Deus é manifestar a vontade de Deus nessa terra. Ele fala: ei, Deus é o Deus que traz vida. Toma aquela criança, ora a Deus, e Deus faz o quê? Cura aquela criança, e aquela criança é ressuscitada depois de morta. Espera aí, essa caminhada de Elias a partir do posicionamento dela está ficando radical. Pássaro alimenta ele, ele tem água fresca para beber. Deus tira ele de lá, leva ele para um novo desafio. Quem não tinha alimento está alimentando ele. O filho da mulher morre, ele ora, ela ressuscita. E o grau de fé de Elias só aumentando. O grau de fé de Elias só aumentando. Só que tinha um desafio maior, e Deus estava preparando ele. Assim como Deus está te preparando, assim como Deus está te posicionando, assim como Deus está botando no seu coração agora, queimando, falando: Senhor, eu quero ser como Elias. Senhor, eu quero me posicionar e viver o extraordinário. Deus estava gerando nele fé, Deus estava trabalhando com ele através dos desafios. E Deus fala com ele: aí, se apresenta a Acabe. Vai lá, se apresenta a Acabe. Só que no caminho que Elias estava indo se apresentar a Acabe, ele encontra com Obadias. Obadias era um dos copeiros de Acabe. E presta bem atenção, a história desse homem
Quando Jezabel é levada para Israel, Acabe começa a fazer todas as vontades dele. Jezabel começa a matar os profetas de Deus. Obadias pega 100 profetas. Quantos profetas? Quantos profetas? Mas só que ele fica com medo de Jezabel encontrar ela. Esses profetas, os 100, ele divide em 50. Leva um para cada lado. Opa, espera aí. Tem 50 profetas aqui, 50 profetas aqui. Se Jezabel encontrar 50 aqui, ainda tem 50? Ainda tem 50? Só que tem uma coisa, meu irmão. O texto que nós lemos vai falar que só restou um profeta. E ainda tinha 450 profetas de Baal. Sabe o que Deus falou comigo? E sabe o que Deus vai falar com você agora? Não adianta ser profeta, meu irmão. Só conhecer a palavra e não se posicionar. Deus está falando com você assim: ei, todo conhecimento que eu te dei é para você se posicionar agora. Porque se você não se posicionar, meu irmão, você vai à morte. Porque como a gente só entende a palavra, só conhece a palavra, toma ela para você, mas não se posiciona, ela não vale de nada. A palavra sem posicionamento, ela não te salva. Me desculpa, meu irmão, se isso não te agrada. Mas Deus não me trouxe aqui para levantar o seu ego. Deus me trouxe aqui, meu irmão, para salvar vidas, para pregar o evangelho dele, o verdadeiro evangelho, que fala de arrependimento, de posicionamento. Um plano de 50-50 para poder sobrar. Não sobrou nenhum. Mas o que se posicionou, Deus guardou. O que se posicionou, Deus estava suprindo. O que se posicionou, Deus estava fazendo gerar milagres. Eu quero pedir o ministério de louvor para poder subir. Obadias era um homem também que conhecia a palavra de Deus. Obadias era um homem que conhecia a palavra de Deus. Mas ele decidiu viver conforme o seu próprio entendimento. E achou que também não se posicionando, ele também salvaria 50 profetas, 100 profetas. Só que a matemática de Deus é diferente. A maneira que Deus trabalha é diferente. Eu quero que você entenda isso, meu irmão. Que Deus está te chamando hoje aqui, falando com você. Não é sobre o seu próprio conhecimento. Não é você se você se apoiar no seu própria força. Não é sobre você viver conforme o seu próprio entendimento. Deus está te chamando e falando: ei, todo esse conhecimento que você está recebendo, que você sabe quem eu sou, hoje é noite de você se posicionar. Hoje é noite, meu, de você levantar um altar a Deus. Hoje é noite de você orar e o fogo cair. Hoje é noite que Deus vai te sacudir. Hoje é noite que Deus vai libertar a tua família. Hoje é noite que Deus está te levantando, meu irmão, para salvar Além Paraíba. Esses dias eu vi uma entrevista. Eu vi 2 homens milionários, um deles era o Elon Musk. E presta bem atenção. Um homem que tem muito dinheiro, várias posses, muitas riquezas, tipo Salomão, tudo que o dinheiro podia comprar e o coração dele desejava, ele conseguiria. E fizeram uma pergunta para ele: você está bem? Fala para o seu irmão: você está bem? Você está bem? Eu tenho certeza que você não viu nos olhos dele um vazio, porque Deus tem preenchido esse vazio através do conhecimento, através do amor. Mas quando perguntaram aquilo para aquele homem,
A resposta dele foi embasada em nada. Ele esboçou um profundo, um escuro tão grande dentro do ser dele, que me doeu. Os olhos deles na entrevista eram de uma pessoa vazia. A fala que ele deu é que, sim, eu tenho os meus filhos, tem noites que eu passo sozinho e eu durmo, mas na verdade eu não queria. Eu estou bem. Uma resposta inconcreta diante daquilo que Deus podia fazer na vida dele. Em nome de Jesus, meu irmão, fique de pé.
Olha só. Você está se perguntando, Dudu, foi só Elias que se posicionou? Olha para o teu irmão agora assim. Foi só Elias que se posicionou? Pergunta a ele, foi só Elias que se posicionou? Então vem comigo, meu irmão. O que é a vida de alguém que se posiciona? Vamos lá, Davi estava indo levar merenda para os seus irmãos no meio da batalha. Chega lá e ele vê um gigante. Presta bem atenção, igreja. Elias vê um gigante blasfemando contra o exército de Deus. Davi não queria o reinado de Saul. Davi não queria a filha de Saul. Mas Davi se posicionou para honrar o Deus de Israel. Deus está falando com você. Se levanta, meu irmão. Se levanta, minha irmã. Eu vou te honrar. A partir daqui é comigo. Jeremias se posicionou e Deus honrou ele. Moisés se posicionou diante de um chamado de Deus e Deus honrou ele. Daniel se posicionou contra os manjares de outros deuses e Deus honrou Daniel a partir do momento do seu posicionamento. Sadraque, Mesaque e Abidnego se posicionaram contra a idolatria de outros deuses e Deus honrou eles. Agora presta atenção, Lagoinha, que essa você vai pegar. Se você até agora não foi sacudido, se você até agora não está, se você ainda não foi sacudido e não está queimando, presta bem atenção. Igreja Batista da Lagoinha, agora que você está se posicionando, agora que você está sendo queimado, irmão, segura a mão do teu irmão aí. Segura a mão do teu irmão, porque brasa é assim, quando está junto é mais fogo. Fala, Senhor, eu quero fogo. Fala mais alto, Senhor, eu quero fogo. Senhor, eu quero fogo. Nossa geração, Senhor, eu quero fogo. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Vem incendiar, vem nos batizar. A nossa geração Pula, meu irmão, pula. Queima, 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 queima. pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, vem nos Elias de Deus. batiza com fogo. Redane, presta bem atenção. Você está vendo o que eu estou vendo? Porque sabe o que eu estou vendo? Um exército de Elias se levantando. Eu estou vendo um exército de Elias se levantando hoje. Eu estou vendo pessoas em Dani, você está vendo? Dani, olha. Você está vendo o que eu estou vendo, Dani? Aleluia. É hoje, Lagoinha. Hoje Deus está te sacudindo. Hoje Deus está te pegando. Hoje por onde você passar está iluminado pelo fogo que você está carregando, por aquilo que está ardendo dentro do seu coração. Ei, Elias de Deus! Ei, Elias de Deus! Ei, Elias de Deus! A sua batalha agora é comigo.
Agora, contra tudo que se levantar contra a sua vida, Lagoinha, é comigo. Agora, tudo que faltar para você, é eu que vou te suprir. Ei, Lagoinha, aonde é morte, você vai declarar vida. Aonde antes era um altar que sacrificava crianças, aonde antes era coisa que era abominável aos olhos de Deus, você vai botar para queimar. Aonde era enfermidade, é você que vai levar a cura. Elias de Deus, Elias de Deus, queima Elias. Elias, é fogo, Elias, é fogo, Elias. Você está preparado, meu irmão? Meu irmão, é forte. Você está preparado? Porque hoje Deus me mostra, irmãos e irmãs, se posicionando diante dessa palavra, diante de que você não tem entrado aqui em vão, diante que hoje Deus está falando com você. Ei, a partir de agora é comigo. Quem não quer se converter na sua casa, ei, agora é comigo. Ei, aquele casamento que você tem batalhado, agora é comigo, Elias. Elias, aquela enfermidade, Elias, agora é comigo, Elias. Elias, agora a libertação é comigo. Não é mais por palavras, não é mais por autoajuda. Agora é pela graça e misericórdia, pelo fogo de Deus. Feche seus olhos, Elias. Feche seus olhos, Elias. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Ei, Senhor, que manda fogo. Senhor, que batiza com sangue, com água, com fogo, que nos limpa, que nos purifica. Ei, Senhor, a tua igreja está aqui, Senhor. Ei, Pai. Ei, Pai. Pega ele, Senhor. Esquenta ele mais ainda, Senhor. Começa a derramar a tua unção sobre ele, Senhor. Ei, Senhor, ele falou quem é você, Senhor. Ele se posicionou como Elias, Senhor. Pega ele, Senhor, sacode ele, Senhor. Pai, não deixa ele parado mais não, que ele vai conhecer quem é você, Senhor. Ei, Senhor, a geração de Elias se levantou. Toma eles, Pai. Toma eles, Pai. A partir de agora, Senhor, não é mais as palavras deles, mas é a tua palavra através da boca deles, Pai. Pai, a partir de agora não é mais um posicionamento pessoal, mas é um posicionamento através da tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, bota eles para queimar, Senhor. O povo vai ver eles pegando em chamas, Senhor. Pai, onde eles passar, Pai, vai arder, Pai. Pai, a unção que vai ser derramada, está sendo derramada sobre eles, é transbordante, Pai. Não é só para eles, é para transbordar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma essa geração de Elias, Pai. Leva eles, Pai. Leva eles para viver experiências sobrenaturais, Pai. Viver o novo de Deus, os desafios de Deus. Você vai mostrar para eles, Senhor, que é através de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.